No cumprimento de obrigação de soma em dinheiro, diz que os 10% de multa vão incidir. E fala agora, 10% de honorários também. Então tinha aquela dúvida se o 10% incidia sobre o quê, qual era a base de cálculo, se os honorários entravam, então o que o legislador fez? Também é 10% de honorários. Então é 10% de multa e 10% de honorários. Então para nós, os advogados, muito melhor. Ficou mais claro. Aliás, deixando muito claro que passou o prazo, incide já esses 10%. Quer dizer, o momento de fixar esses 10% é logo após o prazo de pagamento que não ocorra. O juiz, daí, aqui vem aquelas redações que hoje estão na liquidação de sentença. Quando você apresentar a conta e a memória de cálculo, portanto, junto com o requerimento de cumprimento de sentença, é aí que o juiz pode controlar a conta e, desconfiando que eventualmente a conta está excessiva ou não corresponde exatamente àquilo que define o título executivo, que é a sentença, ele pode encaminhar o contador judicial para fazer a revisão daquilo, e se entender que o valor é menor, né? Então você prossegue a execução pelo valor maior, mas faz a penhora só do valor menor. Então aquelas situações que hoje estão na liquidação ficam postas melhores aqui, topograficamente falando, na questão do cumprimento provisório de valores. No cumprimento de alimentos, o legislador, você tem que fazer uma interpretação para chegar à conclusão do quê? Que aqui não cabe multa. Quer dizer, o cumprimento provisório, o cumprimento de alimentos é na mesma toada que nós temos hoje no 733, ou seja, você vai ser intimado para pagar em 3 dias, ou justificar que já fez, ou justificar por que não fez, sob pena de preso. É este o ponto, ou seja, lá é pena de prisão na iniciativa. Agora, se você preferir, como tal, como acontece hoje também na lei, fazê-lo pelo formato da obrigação de soma, aí não é a prisão, aí você vai intimar para quê? Para pagar em 15 dias, sob pena de incidir a multa e assim por diante. Ou seja, nós temos que dar interpretação sistemática e chegar nessa conclusão, porque o legislador não foi exatamente expresso nisso. E por que eu estou dizendo isso? E quando foi na execução, no cumprimento de fazenda pública, ele diz, não cabe a multa. A fazenda pública vai ser intimada para o quê? Para se defender. Depois do prazo de se defender, tendo sido rejeitado ou não apresentada a defesa, expede-se o precatório. Então, lá o legislador foi mais claro, dizendo que não incidia a multa. Aqui nós temos que fazer uma interpretação mais sistemática. E daí, repete na questão aqui do Código, as questões de alimentos que nós temos hoje, só que no formato de cumprimento. Na fazenda pública, é interessante a assimetria que a execução continua ainda, no que é título judicial, no que é título extrajudicial. No título judicial, não tendo a impugnação, ou rejeitada a impugnação, já está livre para expedir precatório. Na execução de título extrajudicial contra a fazenda pública, a expedição do precatório só vai se admitir em caso de não ter embargos ou quando houver o trânsito em julgado da improcedência dos embargos. Então, por que no título judicial eu não preciso do trânsito em julgado da defesa? Por que no título extrajudicial eu preciso do trânsito em julgado da defesa? Quer dizer, mais uma vez a gente vê que o legislador tratou a mesma situação de modo diverso, né? No título extrajudicial, por mais que seja um cheque de uma prefeitura, você é um prestador de serviço, para receber um cheque, você vai ter que esperar o eventual trânsito em julgado dos embargos da prefeitura, diferentemente da sentença que condenou a mesma prefeitura. Não. Aliás, isso é interessante. Lá na execução, adiantando um pouco, já que eu troquei nesse assunto, na execução hoje está previsto no anteprojeto o seguinte: se você optar pela ação de conhecimento, mesmo sendo portador de um título executivo, você não terá carência de ação, ou seja, está admitido, autorizado a você ingressar com ação de conhecimento, mesmo já sendo portador de um título executivo. Que hoje nós aprendemos lá inicialmente em teoria geral do processo, é carecedor de ação, porque interesse é adequação, interesse necessidade, é inadequado. Hoje não, o Código está dizendo sim, pode. E quando é que você vai fazer isso? Você poderia perguntar. Contra a fazenda pública, não tenho dúvida que às vezes de repente vale mais, talvez, dependendo das circunstâncias, você, por causa do precatório, quer dizer, dependendo das circunstâncias de menor potencial, menor discussão, é algo que se possa pensar eventualmente em fazer essa troca. Obrigações de fazer e não fazer. O cumprimento, o que prevê de diferença? Eles contemplaram o tal do crime de desobediência. Eu tenho uma grande
restrição a isso. Eu acho que eu me deixei influenciar muito pelo um texto do professor Barbosa Moreira, que há anos ele já escreveu, que no processo civil nós estamos na contramão do processo penal, né? O processo penal está querendo liberar todos os presos, né? Não tem mais quase preso, né? E nós no processo civil estamos querendo prender todo mundo, né? Então eu vejo que eu, como entendo muito menos de crime do que qualquer um, confio no professor Barbosa Moreira, né? Se ele diz que isso está errado, eu morro com ele dizendo que está errado. Eu não acredito que dê certo você prender as pessoas por desobediência, ainda mais no nosso sistema penitenciário, que é falido, né? Mas se nós tivéssemos um sistema penitenciário maravilhoso, né, daqueles exemplares no mundo, talvez até desse certo mandar o caboclo preso lá por desobediência ao juiz. Mas agora, mandar preso para não ter onde cumprir, né, eu acho isso um tanto quanto mais o modismo em si do que propriamente algo que vai criar algum impacto. Uma outra situação interessante, e essa eu acho que nós vamos ter grande discussão, embora essa seja a posição que vem surgindo aos poucos no STJ, é que no cumprimento de multa em obrigação de fazer ou não fazer, a lei está contemplando aqui uma posição que o STJ está afirmando de que só caberá o cumprimento das astrentes após o trânsito em julgado da decisão em favor deste credor da multa. Porque hoje o que acontece? O cidadão fixa a multa liminarmente, o juiz fixa a multa liminarmente, não cumpre a multa, você entra com uma execução provisória da multa e toca o barco. Vai executando a multa independentemente de saber se tem razão ou não. Pois aqui o legislador está contemplando algo que o STJ vem decidindo aos poucos, que é o quê? Você só vai poder executar depois que transita em julgado. Você vai poder retroagir a data da fixação, mas você só vai poder executar depois que transita em julgado e confirme que você tem razão. Ou seja, a multa não é um acessório, a multa é um acessório, a multa não é um principal, mas ela não é considerada isoladamente, ela depende da demanda principal. Eu vejo isso com olhos cautelosos. Acho que não deixa de ter sua razão, né? Mas acho que perde um pouco a efetividade da circunstância. Eu tenho dito, quando dou aula para juízes, o seguinte: vocês juízes deviam fazer diferente. Aproveite esse processo eletrônico e faz o seguinte: anota aí, deu 15 dias para o cidadão sob pena de multa, 10 dias sob pena de multa, seja fazer, não fazer, entrega de coisa. Anota no computador para acender uma luz quando der 10, 15 dias. Passou 10, 15 dias, dá uma luz no teu computador, uma agenda, né? Olha, no processo tal, o prazo que o senhor deu para a multa acabou. Aí o juiz vai, intime a parte credora. Cumpriu a obrigação? Não cumpriu a obrigação? Então acabou a multa. Acaba toda essa folia de execução de multa. Por que hoje a gente executa a multa? Porque a gente fica esperando o credor dizer quando é que não interessa mais aquela obrigação. E ele não quer ter interesse, por quê? Porque a multa vira um caminhão de dinheiro, né? A multa fica lá milhões e milhões e milhões. Aí depois fica mais interessante a multa do que a obrigação principal. Então, se o sistema já te alerta que passou o prazo, o juiz intima a parte, não cumpriu, você estanca a multa. Ó, passou 30 dias, o cidadão não cumpriu, acabou a razão de ser da multa. Qual era a tua intenção da multa? Que naquele prazo dado ele resolvesse a situação. Já passou o prazo, não resolveu, acaba a multa. O juiz tem que tirar a multa e passar para outro meio. Acaba essa confusão toda. Nós temos que usar o processo eletrônico naquilo que nos beneficia. Só que nós vamos alimentar esse processo. Quem alimenta, né? Eu digo sempre que o problema do sistema é o BIOS, né? Eu tinha um amigo de informática que dizia que é BIOS, é o bichinho ignorante que opera o sistema. Então, é o BIOS, mas nós temos que ter o cidadão que está atrás da máquina que tem que ir lá, ó, alerte-me, eu corto a multa, resolvemos esse problema. Acabou no anteprojeto na Câmara dos Deputados aquela situação que saiu do Senado, que se a multa ultrapassasse, ficava no limite da obrigação, e se passasse ia para a fazenda, ia para a parte, isso tudo a Câmara dos Deputados aboliu. Nós não temos mais essas previsões em termos de multa na obrigação de fazer e não fazer. Título extrajudicial, algumas coisinhas, e depois falo de defesa, algumas coisinhas, e prometo encerrar. O que tem aqui no título extrajudicial de novidade? A sucessão na execução independe de autorização do executado. Isso é uma mudança que contempla uma posição jurisprudencial do STJ e vem em boa hora. Sempre tem essa discussão se o cessionário, o sucessor, se ele pode mudar o nome dele na execução, lá se ele pode assumir. Depende da concordância. Não depende, isso o STJ já chegou à definição e o anteprojeto contempla.
Uma outra interessante questão diz respeito à boa-fé do terceiro adquirente, aqueles problemas que a gente tem de registro imobiliário. Você vai lá, penhora o bem do cidadão, o cidadão entra com embargo de terceiros, dizendo, olha, era meu esse bem, mas eu não registrei, etc. Né? Tem a questão da boa-fé e tal. O que diz a previsão aqui? Que a boa-fé do adquirente, ela se sujeita ao seu ônus probatório de dizer que ele retirou as certidões, pelo menos no domicílio do vendedor. Que hoje tem essa discussão em São Paulo, por exemplo, a jurisprudência diz que entende que isso é do homem médio, tirar certidões. O Paraná já não entende que tirar certidões é do homem médio. É um homem um pouco a menos do médio. Enfim, esta é a discussão. Então, para tentar achar o que é a definição do homem médio, entrou aqui que tem que o ônus do adquirente demonstrar que tirou essas certidões. Uma grande novidade que eu não sei para que vai servir ainda, mas eu achei fantástica. Não tem ideia. Diz aqui que o exequente vai poder pedir tutela antecipada na petição inicial da execução. Um dos incisos de petição inicial da execução diz lá, o que pode o exequente pedir? Pode pedir tutela antecipada. Eu não tenho dúvida que isso vai ser uma grande criatividade dos advogados, pedir antecipação de tutela em execução. Porque antecipação de tutela em execução é pagar, fazer, não fazer, né? Enfim, aquela história. Mas você pode pedir outra tutela antecipada. Aí vai entrar naquela discussão, o que é tutela antecipada, o que é tutela cautelar, evidência. Mas eu achei que é aqui uma coisa que nós autores vamos gostar de discutir um pouco doutrinariamente, qual é a antecipação tutela que nós vamos ter em execução. Aliás, acaba com aquela vertente que dizia que a antecipação não cabia em execução, né? Era típica de processo de conhecimento, blá, blá. Então já vem um dogma quebrado aqui. Outra simetria, se você for executar título executivo extrajudicial de alimentos, então o Código contempla, cabe execução de alimentos com base em título extrajudicial. Que na doutrina, isso às vezes era meio perigoso, poucos autores admitiam. Cabe. E você vai ter 10 dias citado para pagar. Então lá, no título judicial, você tem 3 dias para pagar, sob pena de prisão, aquela coisa. Aqui vai ter 10 dias para você pagar. Então fica também aquele problema, por que lá é 3, aqui é 10? Por que essa diferença, se são a mesma obrigação? A última inovação aqui que eu vou falar rapidamente é a prescrição intercorrente. O Código contempla a prescrição intercorrente, mas na verdade uma mudança que foi feita a meu juízo com razão na Câmara foi o seguinte: você vai ter um prazo de suspensão e depois do prazo de suspensão é que vai começar o prazo da prescrição intercorrente. Antes, no Senado, a prescrição intercorrente estava contemplada no prazo de suspensão. Então já suspenso começava a correr o prazo de prescrição intercorrente. Agora não, tem o prazo de suspensão, vai ser de 1 ano. E após 1 ano, se não houver propriamente atividade por parte do exequente, é que começa o prazo de prescrição intercorrente. Em defesa, o que mudou em defesa na execução? A inovação maior está na impugnação ao cumprimento de sentença. Na impugnação ao cumprimento de sentença, nós tínhamos, no sistema atual, nós temos ainda o seguinte: você depende do quê? Da garantia do juízo. Uma vez fazendo penhora mais a avaliação, você tem 15 dias para daí apresentar a defesa. No sistema projetado aqui, a sugestão é a seguinte: você vai ter 15 dias para pagar a obrigação de soma em dinheiro. Fim dos 15 dias, o 16º é o primeiro dia dos 15 para você impugnar. Então vamos imaginar que você tem um prazo de 30 dias, 15 dias para pagar, mais 15 dias para se defender, independentemente de penhora e avaliação. Então você não tem mais a necessidade, não está atrelado mais, tal como estão os embargos atualmente, né? Nenhuma vinculação à garantia do juízo. Então aqui a assimetria acabou. Nós temos uma situação similar para impugnação e embargos. Outra novidade é que, daí o que o legislador fez? Você vai ter impugnação 15 dias, mas e se tiver penhora posterior? Se tiver avaliação posterior, daí já passou o teu prazo de impugnação, como é que você faz? Então você vai ter um novo prazo para discutir só isso. Você vai ter um novo prazo de 15 dias para discutir só penhora ou só avaliação. E daí vai discutir nos próprios autos essa discussão. Aplica-se na impugnação, o legislador também, aqui no Código projetado, é claro nisso, o prazo em dobro se houver litisconsórcios distintos com procuradores diferentes. Então nós sabemos que nos embargos isto não aplica, e daí aqui na impugnação, corretamente, o legislador diz, aplica. Outra mudança, a questão da inconstitucionalidade do Supremo. O senhor sabe aquele parágrafo 1º que está no 475L, lá no 741,
Então, isso aí deu um grande pano para manga na doutrina, né? Uma discussão tremenda se é existência, validade, eficácia, qual dos planos que atua, enfim. Eu, particularmente, na tese, defendi que era o plano da eficácia. Mas, enfim, a questão que o legislador veio a decidir foi a seguinte: só tem aplicabilidade esse dispositivo se o título executivo não tiver transitado em julgado. Ou seja, a declaração do controle concentrado do Supremo for antes do trânsito em julgado da sentença exequenda. Aí você pode, na impugnação, dizer: o Supremo já decidiu que isso aqui está inconstitucional, é ineficaz esse título executivo, ou ineficaz em parte, né, isso aqui. E aí morreu. Agora, se quando o Supremo declarar esta inconstitucionalidade, o seu título executivo já estava transitado em julgado, você estará sujeito ao regime da rescisória, terá 2 anos para efetivamente ajuizar a rescisória. Mas 2 anos a contar do quê? Da decisão do Supremo. Então o legislador pela primeira vez ousa mudando o marco inicial do prazo da rescisória. Não do trânsito em julgado propriamente, mas do trânsito em julgado da declaração de inconstitucionalidade do Supremo. Então aqui me parece que ficou um sistema aqui um tanto quanto misto, mas de alguma forma tentou acomatar também as divergências que a doutrina vinha pondo em relação a isso. Uma outra questão interessante na impugnação é que vem a discussão sobre incompetência absoluta ou relativa. O legislador diz assim: você pode discutir na impugnação incompetência absoluta ou relativa da execução. Ué, mas a incompetência na execução é absoluta ou é relativa? Eu acho que nem o legislador sabia. Ele falou assim: então você pode discutir, se você achar que é absoluta, você discute que é absoluta, se você discutir que é relativo, você discute que é relativo, entendeu? Mas na própria impugnação. Então, na verdade, nós temos um problema sério em relação a isso mesmo, e a doutrina não sabe responder, que é o seguinte: como a competência no título judicial admite aquela mudança quando você encontra bens do devedor em outro domicílio, ou quando ele se muda de domicílio, a incompetência na execução sempre foi absoluta, foi sempre funcional, né? O juízo do conhecimento é o juízo da execução, então isso é uma competência absoluta. Quando o legislador mudou e permitiu que eu tenha itinerante isso, aí virou relativa, que não é mais absoluta. Então daí fica essa discussão, ou não é? Eu acho que em parte um pouco de colocar absoluta ou relativa é isso, mas no fundo o que eles pensaram não foi isso. No fundo o que eles pensaram é o problema do quê? Daqueles títulos judiciais por equiparação, que você é obrigado a entrar com uma petição inicial executiva, porque não há uma fase de conhecimento anterior, que é a sentença arbitral, a sentença estrangeira, o título do marítimo, né? Quer dizer, é essa discussão aqui que no fundo está aqui na impugnação aqui. O efeito suspensivo continua igual, vai depender daqueles requisitos. Eu particularmente fiquei vencido nisso. Uma situação nova que o Talamini é um dos que vai ficar bravo, está escrito agora no projeto, dizendo assim: cabe impugnação na obrigação de fazer ou não fazer entrega de coisa. Né? Que era uma discussão que a doutrina tinha, de dizer que a grande novidade, talvez, do cumprimento de fazer ou não fazer, é que não tinha defesa, mas tem que ter defesa, não existe uma atividade sem defesa. O legislador aqui contemplou. Há uma questão de embargos interessante, que aplica a moratória, né? Aquele sistema do 745A está contemplado, só que mudou. Hoje ele é potestativo, né? Hoje é direito do devedor ter a moratória. No anteprojeto muda isso e diz o seguinte: ele vai ter que motivar por que ele está oferecendo a moratória, vai se ouvir o credor, se o credor tiver impugnações relevantes, o juiz pode afastar a moratória. Então a moratória não vai ser mais um direito potestativo do devedor. Acho que isso também vai dar alguma discussão doutrinária, nós já estamos nos acomodando. E o pior de tudo é que ele diz expressamente que não cabe no cumprimento de sentença. Aqui a jurisprudência já estava se inclinando a favor de aplicar a moratória no cumprimento de sentença, e vem o legislador e diz: não cabe no cumprimento de sentença. E nem diz por quê, só diz não cabe, acabou, ponto. Então, você quiser pagar parceladamente para título extrajudicial, tudo bem. Para título judicial, não. Aí, se você não tem liquidez, né? Se você tem bens, mas não tem liquidez, você quer pagar. Eu não consigo entender o juiz que não admite a moratória. Qual é o objetivo da execução? Receber. Você não quer pagar e você não quer receber? Eu não consigo entender que lógica é essa. Quer dizer, não há técnica que seja mais importante que esse resultado. Para minha alegria, vai dar para entrar com as defesas heterotópicas. Eu não vou precisar jogar meu livro fora. Continua podendo o código aqui tratando dessas defesas heterotópicas. Diz a lei, inclusive,
que há conexão hoje, essa foi uma das vitórias que tive, a previsão expressa de ação de conhecimento com o título executivo, então há essa conexão, a conexão por prejudicialidade. Então o legislador avançou em relação a esses temas de ações autônomas como defesa do executado, a tal defesa heterotópica. O último aspecto em termos de defesa, outra assimetria. Quando eu falo em efeito suspensivo de impugnação por meio de sentença, diz lá que eu tenho que demonstrar a relevância da fundamentação e o perigo de dano para o executado. Quando eu chego no efeito suspensivo dos embargos, diz assim, vai ser nos termos da tutela antecipada. E lá tem tutela antecipada da urgência e da evidência. Então, em tese, vai ser mais fácil obter efeito suspensivo nos embargos do que na impugnação por meio de sentença, o que também não me parece ser o ideal, já que ambas visam a mesma coisa, elas mereceriam um tratamento mais paritário e não tão desigual quanto foi o legislador. Eu agradeço e muito, mais uma vez, aos elogios que eu recebi, todos desmedidos, e a paciência dos senhores em me aguentar até agora. Muito obrigado. Boa noite. Passaremos então agora aos questionamentos para os palestrantes. Nós solicitamos aos ouvintes que entreguem as perguntas ao pessoal da organização, que passará recolhendo. Professor Mano, caso se fixe uma agenda para a prática dos atos processuais, o juiz também se vinculará, já que os seus prazos são impróprios? Essa é outra quebra, me parece, de paradigma. Ao pactuar, vamos chamar assim, com as partes, um calendário que a lei diz será vinculativo, ele, ao que parece pela leitura do dispositivo, passará a ter alguns prazos próprios. Essa, inclusive, é uma das críticas a esse dispositivo, no sentido de que estar-se-ia quebrando um paradigma sólido, né? Eu uso aqui uma expressão interessante que gostei muito, gostei da palestra toda do professor Sandro, quando logo no início disse que as coisas devem evoluir, devem andar para frente, né? E não me preocupa muito essa quebra de paradigma. Me preocupa mais a funcionalidade do sistema. O sistema tem que ser, acima de tudo, funcional e eficiente. Se isso significa quebrar cristais, a análise que tem que ser feita pelo intérprete é do custo, da relação custo-benefício, né? Nós temos alguns mitos, né? Um dos mitos, por exemplo, sei que vou tocar no vespeiro, mas é o mito da liberdade de decidir do juiz. Até que limite vai essa liberdade? A partir do momento em que há, por exemplo, jurisprudência absolutamente consolidada em julgamento de repetitivo, uma hipótese, ele pode decidir sem lançar mão de qualquer fundamentação capaz de infirmar o julgamento que consolidou, em nome da sua liberdade de decidir. É um dogma. É um dogma que nós temos que, de alguma maneira, decidir, em primeiro lugar, se nós temos coragem de enfrentá-lo ou não, se é eficiente e adequado enfrentá-lo ou não, né? Me parece que também esse também na questão dos prazos. E há alguns outros que poderiam ter sido trazidos para o Código, mas não foram, inspirados, por exemplo, no direito inglês. É uma pena que não tenha sido admitido. Eu acho muito interessante essa regra do Código do Processo Civil inglês, que tem poucos anos, 10 anos, que é a seguinte: se a parte não demonstrar que envidou todos os esforços possíveis para a composição pré-processual, ela pagará o décuplo das custas. Mas nós temos muita dificuldade de criar regras que disciplinem a vida de qualquer um. Nós julgamos que isso ofende os direitos humanos, ofende isso, ofende aquilo, a isonomia.
Confunde com ditadura. No fundo é o grande problema que nós tivemos no Brasil. Vou fazer só um splash aqui. Nós confundimos a ideia de segurança pública com o conceito de segurança nacional da época. Por isso está essa baderna toda. Mas enfim, eu acredito que trata-se sim de uma quebra de paradigma que deve ser aplaudida, do meu modo de ver. Outra questão encaminhada ao professor Wander pelo nosso colega José Carlos Martins Pereira, que coloca uma situação interessante de revisão pelo Senado. Alguns magistrados na esfera federal têm arbitrado honorários em favor da parte e não ao advogado. O artigo 85 do novo Código já aprovado na Câmara diz que pertence ao advogado vencedor. Há risco de mudanças no Senado? Sinceramente, eu não sei se há risco de mudança no Senado. Eu teria só uma pergunta, eu não acompanhei isso. Isso foi alterado do Senado para a Câmara? Se não, então está aprovado. Porque o Senado agora, a atividade revisora do Senado é restrita. Ele só pode rever aquilo que foi objeto de revisão na Câmara. Quer dizer, ele faz a revisão da revisão. Não é? Então, isso está aprovado. Isso pode sofrer veto presidencial, que é outro departamento. Mas no processo legislativo ainda bicameral, acho que não tem uma chance disso acontecer. E a tendência é não alterar, porque, no fundo, revisa o que está escrito no Estatuto da Ordem. Né? Quer dizer, para mudar isso, teria que mudar rigorosamente o Estatuto. Né? Eu conheço as decisões, pelo menos aqui em Maringá, que o magistrado, aqui em Londrina também, mas são decisões contrárias à própria normativa do Estatuto. O argumento que a famosa de 1914 não albergou o julgamento desses dois artigos. Eram 5 ou 6 questionamentos, a DIN declarou inconstitucional um só, mas não julgou o mérito dele. Então ela, enquanto magistrado singular, pode declarar a inconstitucionalidade desses dois artigos. Já que me parece que uma turma colegiada não teria esse poder. No fundo, nós voltamos à resposta anterior do problema da liberdade. Se há como estabelecer esses limites para a decisão judicial. Né? E é um pêndulo, é uma linha divisória muito tênue. É um raciocínio, no fundo, que tem que ser muito refinado para se chegar a alguma conclusão. Porque, ao mesmo tempo, não se quer a petrificação do sistema a partir daquilo que se decidiu. Então nós temos que ter mecanismos de pacificação e mecanismos de contrariedade àquilo que se pacificou. Mas isso tem que ser mecanismos, de certa forma, objetivos e não ligados à concepção de um ou de outro apenas. Né? E eu uso a isonomia para defender esse dispositivo, porque eu sustento que na litigância de má-fé, por exemplo, o advogado devia ser responsável solidário. Nas multas por recurso intempestivo, recurso protelatório, desde que evidentemente se trata de protelatório, mas eu sustento que deveria ser solidário, para que as coisas, para que se crie, para que se estimule a criação de algum tipo de disciplina no sistema. Nós temos que todos participar dessa construção, não é? Vou tomar a liberdade de fazer esse questionamento para vocês, porque eu imagino que deve ter sido algum aluno meu que mandou. Porque diz respeito às mudanças que influenciam a Justiça do Trabalho. Visto que o CPC atua de forma subsidiária ao processo do trabalho, quais mudanças relevantes este novo código pode operar nesta? Aí, se cada um puder fazer algumas observações. A resposta é curtíssima, não tenho a menor ideia. Curto e grosso. Eu poderia usar a técnica do enrolation. Vejam bem, há que se considerar as premissas da problemática posta. Né? Seria uma bela resposta. Mas eu não tenho a menor ideia, porque eu não tenho a menor familiaridade com o processo do trabalho. Passo. Eu posso dizer que eu já sei, professor, me contaram na Escola Magistratura do Trabalho que havia uma grande discussão se aplicava o 475J lá ou não, e decidiram que não aplicava.
Pelo menos foi isso que me falaram. Então eu sei só até aí, mais um pouco que o senhor. Eu não sei nada e só sei que ele decidiu isso agora. Eu também não atuo na Justiça do Trabalho, acho até uma nobre missão de quem lá atua, mas não tenho a menor ideia. Eu só chego a ser pior quando me pergunto do processo penal, porque eu digo assim, o crime não compensa de jeito nenhum. Então eu não sei também do processo penal, não sei nada. Me lembra um professor que eu tive muito engraçado na graduação, e que um aluno um dia perguntou: professor, o senhor se dedica ao crime? Ele disse: não, eu vivo da advocacia. Evidentemente que o coitado do aluno queria saber se ele advogava na área criminal. Diz a lenda que o professor Egas, né, quando perguntava para ele de uma questão, mas no processo penal, professor, isso é diferente e tal. Aí diz que o professor Egas dizia mais ou menos algo do tipo assim: o processo penal é um primo espúrio do processo civil que não deu certo. Então, não respondo a sua pergunta. Peraí, só mais um minuto. Eu queria só fazer mais uma observação em relação a dois temas abordados pelo professor Sandro. Primeiro, eu queria dizer que eu estou muito feliz, porque há quase 20 anos atrás eu disse: esse cara é um grande professor, e eu não errei. Um dos problemas que me parecem assim interessantes é a falta de coragem do legislador para mexer na execução contra a fazenda pública, que é um grande problema. Nós falamos, os juízes os juízes de primeiro grau e os juízes dos tribunais, os desembargadores federais reclamam, às vezes com muito fundamento, que é um número muito grande de recursos, etc. O STJ o ministro gosta de dar entrevista dizendo 13 mil nessa semana, 15 mil na semana que vem, 1.500 na lista de ontem. 85% dos recursos e das ações de competência originárias. Por isso que a gente não pode chutar, né? Tem que ver dados, trabalhar com as outras disciplinas, como disse o Sandro, que tramitam no STJ, tem como partes ou interessados ou como causadores por via oblíqua. Eu já explico o que eu entendo por isso. O poder público. O que são os causadores por via oblíqua? Tem hoje, nós conseguimos massificar a ação coletiva. Tem 1.750 ações coletivas no país tratando de plano econômico. Quem criou o plano econômico? Foi a Caixa patrocinadora? Não. Foi o governo. Tem aproximadamente 1 milhão de ações discutindo tarifa telefônica. Quem regulou? Foi o governo. Então, quem é o grande devedor? É o governo. Os governos. Esse grande penduricalho, eu penso numa árvore de Natal, cheia de bolinhas. Uma bolinha é o INSS, outra bolinha é a Prefeitura de São Paulo, outra bolinha é o governo do Rio Grande do Sul, que são os grandes usuários do sistema. Uma pesquisa muito interessante, feita pelo hoje candidato a governador do Maranhão, na época juiz federal e auxiliar da presidência do ministro Nelson Jobim, durante o período do presidente do Nelson Jobim, Flávio Dino, fez uma pesquisa muito interessante e concluiu que 55% da força de trabalho do Supremo Tribunal Federal é utilizado com 7 partes. Imaginando que nós temos 200 milhões de brasileiros, eu não sei quantos milhões de pessoas jurídicas, 30 milhões, sei lá, vamos falar em 230 milhões de usuários do sistema. 7 partes consomem mais da metade da força de trabalho do Supremo Tribunal Federal. União e seus penduricalhos, governo do Estado de São Paulo, governo do município de São Paulo, governo do Rio Grande do Sul, governo do município de Porto Alegre, me ajuda, são mais 3 ou 4, enfim. Mas isso não se mexe, isso é, como diriam os mais jovens não sabem o que é isso, mas o ministro Magri, lá no tempo do presidente Collor, isso é imexível, né? Não se mexe. E isso causa espanto. Eu lembro que um dia eu estava conversando